Abra sua Bíblia para o livro de Atos, no capítulo 8. Livro de Atos, capítulo 8. É o texto que já foi feita a leitura do verso 4 até o verso 25. Nós não vamos repetir toda a leitura, somente parte do texto para ênfase e melhor apreciação do que iremos considerar. Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Versículo 9, a palavra do Senhor diz assim: Ora, havia certo homem chamado Simão, que ali praticava a mágica, iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele grande vulto, ao qual todos davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo: Este homem é o poder de Deus, chamado o grande poder. Aderiam a ele porque havia muitos os iludira com mágicas. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim homens como mulheres. O próprio Simão abraçou a fé. E, tendo sido batizado, acompanhava a Filipe de perto, observando extasiado os sinais e grandes milagres praticados. Que Deus aplique esta porção da sua palavra em nosso coração. Você pode deixar a sua Bíblia aberta para acompanhar conosco aqueles textos que iremos aqui destacar. Meus irmãos, pelos veículos de comunicação que temos hoje em dia, nós contemplamos constantemente vídeos com aquilo que tem sido denominado por muitos de show da fé. Grandes concentrações de fé e milagres. As convocações para tais reuniões são conhecidas. Venha, fulano de tal, homem de Deus, estará presente. Milagres e maravilhas serão realizadas. Venha buscar a sua bênção. Venha buscar a sua vitória, venha buscar o seu milagre. Deus tem um encontro marcado com você para dar a você o milagre que você tanto anseia. Nós vivemos verdadeiramente um show da fé. Assim pode ser designada a propaganda que tem sido feita em relação a milagres, maravilhas, efetuadas por algumas denominações tidas como sendo de cunho evangélica. Tais concentrações e realizações que ali se dão precisam de um veredito. Mas fato é que alguns, mesmo de igrejas conservadoras sérias, que são constantemente submetidos a uma pregação genuinamente evangélica, possuindo uma essência verdadeira, questionam em suas mentes sobre os milagres que ali são anunciados. Seriam esses milagres verdadeiros? Ou seriam falsos? Estaríamos nós perdendo de viver essa plenitude ministrada por estas denominações? Seríamos de fato frios na fé, de modo que não desfrutamos dessas coisas por eles divulgadas, porque não temos vivenciado uma medida de fé necessária para isso? Irmãos, eu quero começar hoje uma série de mensagens denominada de Cuidado com os mágicos da fé. Cuidado com os mágicos da fé. Em outros termos, cuidado para você não ser envolvido por uma percepção defeituosa, por uma crença defeituosa, ainda que seja atribuída ao nome de Jesus Cristo. É sobre isso que esta série de mensagens tem a considerar, que nós vamos observar nos próximos domingos, nas próximas ocasiões de nossas reuniões, o conteúdo de fé que muitos têm asseverado à luz das Escrituras. Esse texto que nós acabamos de fazer a leitura está no livro de Atos, e você já deve saber, o autor deste livro é Lucas, o mesmo que escreveu o evangelho que carrega o seu nome. Lucas diz que no primeiro livro ele relatou todas as coisas que Jesus começou a fazer, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo, ele disse aos discípulos para que não se ausentassem de Jerusalém, até que a promessa do Pai se cumprisse, aquela que o Senhor havia dito
que daria a eles a capacidade de ministrarem o Evangelho, e a abrangência desta ministração se daria não somente em Jerusalém, mas em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Naquele contexto, então, pós-descida do Espírito Santo, a igreja estava prosperando e estava em Jerusalém. Em Atos capítulo 2, a partir do verso 37, atesta isso. Lucas, por exemplo, registra o batismo de 3.000 pessoas de uma vez só. Em Atos capítulo 6 e versículo 7 diz que crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos e muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé, isto é, se convertiam ao evangelho testemunhado pelos apóstolos. Podemos dizer que bênção! O evangelho prosperando, mas lembre-se que a instrução de Jesus foi para que seus discípulos testemunhassem não somente em Jerusalém, mas em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Mas até aquela altura, os discípulos estavam concentrados tão somente no território de Jerusalém. E então, diante disso, eu creio que Deus providenciou o que era necessário para que eles cumprissem cabalmente a expansão e a abrangência que Deus estabeleceu para o seu evangelho, que não era somente ficar dentro dos muros de Jerusalém, mas se estender à região da Judéia, chegar a Samaria e dali passar e alcançar o mundo inteiro. Deus providenciou a forma, e qual foi a forma? Deus proveu uma perseguição. Em Atos capítulo 8, verso 1, diz que naquele dia, o dia em que Estevão foi morto, decorrente da sua fé, levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. E o texto diz que todos, exceto os apóstolos, foram dispersos para onde? Para as regiões de Judéia e Samaria. Justamente onde Deus inicialmente tensionou ao capacitar os discípulos por meio do Espírito Santo. Ali então começava a expansão necessária para que o evangelho do Senhor Jesus alcançasse todas as nações, alcançasse o mundo inteiro. O versículo 4 diz que esses que foram dispersos por ocasião desta perseguição, eles iam por toda a parte com uma função: ministrando, pregando a palavra de Deus. E diríamos, eis a tarefa indispensável a todo cristão. Que tarefa? Para onde for, esteja onde estiver, pregar a palavra de Deus. Nós somos chamados para isso. Para onde estivermos, ministrarmos a palavra do Senhor. Essa é uma tarefa indispensável a todo cristão. Então deixe-me perguntar a você: você tem pregado o evangelho onde você está? Onde você está plantado, onde você se desloca, onde você chega? Você tem ministrado a palavra do Senhor? Você ministra a palavra do Senhor no salão de beleza, ministra a palavra do Senhor junto aos seus vizinhos, na faculdade, no colégio, onde você está? Você tem sido esse arauto para pregar o evangelho do Senhor onde você chega? A partir do versículo 15, Lucas registra a ida de um homem chamado Filipe, esse evangelista, até a cidade de Samaria. Lembre-se, cumprindo a abrangência: Jerusalém, Judéia, Samaria e dali para os confins da terra. Esse Filipe aqui não é o apóstolo, pois os apóstolos permaneceram todos em Jerusalém. Somente os discípulos demais foram dispersos, como afirma o versículo 1 do capítulo 8. Esse Filipe aqui, ele é denominado de evangelista, ele é assim chamado em Atos capítulo 21 e verso 8. Então, uma vez em Samaria, Filipe faz o que todo cristão deve fazer onde ele chega: ele ministra o evangelho. E observe que no versículo 6 é dito que as multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. As multidões estavam atentas. A ideia aqui é de estarem cativas, com um nível de concentração elevado. A ideia é de estar boquiaberto, prestando atenção naquilo que Filipe ministrava e atentando para os milagres que ele realizava. Daí a versão corrigida ter traduzido: e as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia.
E a mensagem de Filipe era acompanhada de sinais, os quais são descritos aí no versículo 7. O texto diz que espíritos malignos eram expulsos e muitos paralíticos eram curados. O que temos aqui, irmãos, é uma clara continuidade do ministério que Jesus começou a exercer. É uma herança dos apóstolos transmitida a esses e aqueles primeiros discípulos responsáveis por lançar os fundamentos da igreja. Observe que o próprio Jesus disse aos discípulos antes de subir aos céus por ocasião da sua ressurreição. Ele disse: estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Marcos 16, versos 17 e 18. Esses sinais confirmavam o poder de Deus, que era o Senhor da mensagem que estava sendo pregada. O propósito era lançar os fundamentos da igreja a fim de produzir uma prova clara do poder de Deus que estava acompanhando aqueles que foram incumbidos de ministrar o evangelho. Era um propósito de Deus mostrar tais sinais para evidenciar a sua presença com esses que estavam agora pregando o evangelho. E observe, esse texto tem sido usado por muitos e por muitas denominações, principalmente denominações de cunho pentecostal e neopentecostal, para asseverarem uma continuidade desses sinais. Olham para esse texto e dizem: está escrito. E assim como foi lá naquele contexto, ainda de fato o é hoje. Como se esses mesmos sinais ainda estivessem dispostos hoje em dia, na mesma medida que esteve na igreja primitiva. Afinal de contas, Jesus é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Assim, o mesmo que aconteceu no passado, ainda é possível acontecer hoje. Daí muitas igrejas desenvolverem os seus ministérios fundamentados tão somente nesses sinais. A pregação da palavra, o anúncio de Jesus, bem como os termos da salvação, não são evidenciados no conteúdo do que se é pregado. A ênfase do culto recai sobre sinais, sobre curas, sobre expulsão de demônios e algumas, essa é a razão principal das suas reuniões: expulsar demônios, entrevistá-los, de onde tu vem, para onde tu vai, o que é que tu está fazendo, o que é que vai fazer, e coisas desse tipo. Essas pessoas arrancam o texto do seu contexto e consideram que esses sinais são uma questão de fé. E assim atribuem a outras denominações, agora de cunho conservador, uma frieza, uma falta de fé, uma falta de confiança em Deus. Então a igreja, ou mesmo o cristão que não realiza esses sinais, não o faz porque não tem fé. Agora observe que logo depois de Jesus dizer que esses sinais haveriam de acompanhar os que creem, olha o que Jesus diz e Marcos também registrou. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu, assentou-se à destra de Deus, e eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais. O que eram esses sinais, senão a confirmação daquela mensagem que era nova? De uma mensagem ministrada tendo em vista a salvação do pecador. Observe que quem confirmava a palavra por meio dos sinais era o próprio Senhor. Era uma prova de que ele estava presente, inaugurando um novo tempo, um novo povo estava sendo estabelecido ali, um povo denominado de igreja, não um prédio, mas o conjunto daqueles que responderam em fé e obediência à mensagem do evangelho que lhes fora anunciada. Então, irmãos, por causa do estabelecimento da igreja, por ocasião do lançar os fundamentos, Jesus proveu sinais para ratificar,
confirmar o seu poder e presença com aqueles a quem incumbiu de pregar o evangelho. Eu quero repetir isso. Por ocasião do estabelecimento da igreja, o lançar os fundamentos da mesma, Jesus proveu sinais para confirmar a sua presença, para confirmar o seu poder através daqueles que anunciavam a sua palavra. O problema é que muitos imaginam viver essa mesma dimensão vivenciada pelos discípulos na comunidade apostólica ainda hoje, querendo viver os mesmos termos que naquele contexto foram vividos. Assim, temos uma série de bizarrices e padrões bem diferentes daqueles que observamos na comunidade apostólica do período dos apóstolos, no início da igreja. Nós dizemos que esses sinais atuais, que observamos hoje na rede televisiva, no YouTube, nos vídeos que circulam por aí, nos shows da fé, nas grandes concentrações de milagres e maravilhas, tais sinais requerem um veredito, requerem uma averiguação, requerem uma avaliação. E aqui é válido destacar que, claro que Deus, em sua soberania e grandeza, é poderoso para realizar sinais que não é possível a nós, pecadores. Ele é poderoso para fazer sinais, mas esses já não estão em evidência da mesma forma como estavam no período da comunidade apostólica, no início da igreja. E a razão básica para isso é que o propósito pelos quais os sinais foram dados já se cumpriu. E qual era o propósito dos sinais que Jesus deu? Era confirmar o seu poder e presença com aqueles que estavam lançando os fundamentos da igreja. Por isso eles ministravam sinais. Esses sinais abençoaram uma geração. E esses sinais foram registrados para que outras gerações creiam, de modo que na atual conjuntura, nós seguimos o que o apóstolo Paulo diz em Romanos 10:17, que a fé vem pelo ouvir a pregação da mensagem de Cristo. A fé vem pelo ouvir. Os sinais já não são regra para que a fé seja estabelecida. Deus ainda cura, mas não o faz. Não o faz como o fez no contexto da comunidade apostólica. Deus ainda cura, mas o faz em caráter extraordinário, segundo o seu propósito. Sabe por quê? Porque os sinais que ele realizou já estão registrados nas Escrituras para que o pecador seja informado do poder que Deus tem, como ele agiu no passado, confirmando a mensagem que ele entregou aos seus discípulos. Eu vou crer em Jesus se eu ouvir um sinal. Você deve crer em Jesus quando a mensagem for ministrada e esses sinais forem anunciados a você, porque eles foram registrados. Ao contrário do que se vê por aí, em muitas denominações ditas evangélicas, curas, expulsão de demônios, ressurreição de mortos e outros feitos espetaculares não se constituem o cerne da mensagem que foi dada para os discípulos anunciarem. O cerne da mensagem dada aos discípulos para pregar foi Cristo como Senhor e Salvador. Não um Cristo gênio da lâmpada mágica que eu esfrego e faço os pedidos que eu quiser. E ele vai me dizer, peça o que você quiser e eu lhe darei. Mais adiante eu vou voltar a tocar nesse tópico, mas vamos seguir olhando para o texto, de volta a ele. Capítulo 8 ainda de Atos, no versículo 8, diz que aquela cidade experimentou grande alegria com a chegada de Filipe pregando o evangelho. Então considere isso. A alegria é uma marca na vida daqueles que são impactados pelo poder da mensagem do evangelho. Onde o evangelho chega e alcança corações, ali também chega a alegria. E sabe por que chega? Porque a alegria é resultado de um correto relacionamento com Deus, pelo menos a alegria verdadeira. É resultado de um correto relacionamento com Deus, do privilégio de se relacionar com Ele.
A alegria é oriunda do perdão de pecados, da reconciliação do homem com Deus, de um relacionamento verdadeiro com Ele. A alegria é resultado da esperança advinda, da convicção da vida eterna, de saber que tudo na esfera deste mundo passa, mas há uma promessa de que permaneceremos para todo o sempre. Assim, todo aquele que é impactado pela mensagem do Evangelho, que de fato experimenta uma conversão, ele tem o privilégio de experimentar a alegria cristã, que diz respeito a um senso de prazer exultante que brota do íntimo do nosso ser e se expressa em caráter externo. Nós evidenciamos a alegria que está no nosso coração. Afinal de contas, um coração alegre aformoseia o rosto. Então, se você é crente e acorda de manhã e vem para a igreja e vem à noite também, parece sempre estar chupando um limão, sempre azedo. Ô, meu querido, que coisa feia, que coisa chata. Tem gente que você chega perto dele, é uma murmuração só, nunca está feliz. Como é que você vai? Oh, que desgraça de vida que eu vou levando. Como é que você está? Oh, nem me fala, não tem mais ninguém que sofra nesse mundo do que eu. Você nunca vê essa pessoa alegre. Como é estranho para um cristão não evidenciar em sua vida a essência da alegria, porque a fé traz consigo alegria, eu já tenho dito, felicidade começa com fé. No versículo 9 diz que havia na cidade de Samaria certo homem chamado Simão. Este homem praticava mágica e através disso o texto diz que ele iludia o povo de Samaria, insinuando ser ele grande vulto. A ideia aqui da expressão traduzida por insinuar, é de fazer uma autopropaganda. A ideia é de divulgar, vejam, eu sou o cara, vejam o que eu faço, era a propaganda de Simão. Ele usou o ilusionismo para promover a ideia de que era um homem poderoso, de que era capaz de realizar grandes feitos. Note, não era arte mágica, literal, não era uma coisa, não era ocultismo propriamente dito, mas um ilusionismo, coisas que muitos mágicos ainda hoje utilizam. Aí no versículo 10, diz que todos da cidade davam ouvidos a Simão. Do menor ao maior era uma a propaganda dele. Eles diziam, este homem é o poder de Deus, chamado o grande poder. Simão era considerado a personalidade talvez mais marcante daquela comunidade, daquela sociedade. Ele era conhecido, chamado para fazer shows, e ele arrecadava bastante com isso. E todos da cidade o viam como sendo o vívido poder de um Deus, a vívida manifestação do poder dos deuses naquele homem. Irmãos, por favor, não desconsiderem essa informação que Lucas nos traz em seu registro, de que as pessoas diziam de Simão. Olhe novamente aí no versículo 10, este homem é o poder de Deus, chamado o grande poder. Há algo que eu preciso destacar antes de seguirmos adiante nesse texto. Lembre-se, Lucas está registrando o que se passou na cidade de Samaria. Ele está registrando a chegada de Filipe em Samaria. As pessoas que Simão estava iludindo eram samaritanas. E sempre que ouvimos sobre Samaria ou samaritano, duas passagens nos ocorrem à mente. O bom samaritano e a mulher samaritana. A parábola do bom samaritano e então o encontro de Jesus com a mulher samaritana junto ao poço em João capítulo 4. Por esses dois relatos que são bem conhecidos nossos, nós entendemos que havia uma rixa entre judeus e samaritanos. Lembre-se, por exemplo, das palavras da mulher samaritana a Jesus, quando este lhe pediu água. Ela disse, como sendo tu judeu, pede de beber a mim que sou mulher samaritana, porque os judeus não se dão com os samaritanos. Isso está em João capítulo 4, verso 9. Mas a questão é, por que os judeus não se davam com os samaritanos? Talvez a questão anterior a essa seja, quem eram os samaritanos? A impressão que alguns têm é que os samaritanos eram um povo que os judeus simplesmente não gostavam, mas eles eram totalmente diferentes.
Mas não é isso que a mulher samaritana deixa entender. Novamente, veja o que ela diz a Jesus: és tu, porventura, maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Por aqui temos que os samaritanos consideravam-se filhos de quem? De Jacó. E os judeus eram filhos de quem? Também de Jacó. Então não temos um povo muito diferente. Como assim? Os samaritanos eram judeus, mas com um problema. Como consequência da idolatria de Salomão, que proveu para suas esposas altares para que elas pudessem idolatrar os seus deuses, Deus decidiu tirar o reino de suas mãos. Deus não tirou totalmente, não tirou de suas mãos enquanto ele estava vivo por amor a Davi, mas depois da morte de Salomão, o reino de Israel foi dividido. Nós temos 10 tribos que ficaram com Jeroboão, e essa junção passou a ser chamada de Reino do Norte, e 2 tribos, Judá e Benjamim, ficaram do outro lado, chamadas de Reino do Sul, ou Judá. Aqui, a capital posteriormente do Reino do Norte foi estabelecida em Samaria. Então, lembre-se, nós temos um mesmo povo com uma divisão. E Jeroboão, ele estava, quando assumiu o seu governo, com medo de o povo descer a Jerusalém para oferecer oferta, porque o lugar de adoração era Jerusalém. Então ele, não querendo que o povo descesse, nem descesse a Jerusalém, nem subisse para outras nações, ele pega bezerros de ouro, ele põe um no extremo norte e outro no extremo sul, em Dan e Betel, e diz: olha, não precisam vocês descerem a Jerusalém, não precisam vocês irem para lugar nenhum, porque aqui estão os deuses que tiraram vocês do Egito. Adorem aqui mesmo, para não perder o povo que, indo a Jerusalém, podia ficar por lá. Por causa dessa idolatria, os reis que sucederam Jeroboão seguiram na mesma linha, com uma fé corrompida, se misturando com outros povos e incorporando deuses dos povos vizinhos, e se dando em casamentos, fazendo uma mistura de etnias, uma mistura de raças, o que Deus tinha dito para não fazer. Eles passaram a se relacionar com outras nações, a casar e dar seus filhos em casamento, e agora temos uma mistura de povos. Na verdade, quando os assírios levaram cativos Israel, eles levaram somente a elite do povo e deixaram os mais pobres. E uma das estratégias dos assírios para manter o povo debaixo do seu governo era trazer do seu povo para se estabelecer na terra conquistada. Então eles trouxeram povos e colocaram ali onde estava o reino do norte, em Israel. Houve então uma mistura em casamento, uma mistura de relacionamentos que produziu não só famílias diferentes, mas uma fé diferente. Uma fé cheia de misticismos, cheias de elementos de outras religiões. Essa era a marca dos então denominados samaritanos. Era um povo de fé misturada. Eles diziam adorar o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, mas eles agregaram muitos elementos que contrariavam os preceitos do Senhor, isso porque a fé deles foi misturada. Eles eram então considerados pelos judeus como sendo apóstatas, pessoas que se desviaram da fé, que não viviam a dimensão da fidelidade a Deus, e por isso os judeus rejeitavam os samaritanos. Por isso eles entendiam que somente passar próximo a Samaria, e se tivessem que passar para um lugar, indo por Samaria eles se contaminavam, então eles preferiam dar uma volta extensa para não pisar no território dos samaritanos. Então é justamente nessa cidade, de um povo de fé e raça misturada, um povo que havia agregado diversos elementos que contrariavam os preceitos do Senhor, é ali que Filipe desce e prega o evangelho. Note, Filipe era judeu, e a regra para o judeu era ir por outro lugar, mas não entrar em Samaria. Novamente, se tivesse que passar para um lugar por Samaria, eles tinham que desviar para não se contaminar.
Mas agora Filipe está ali em Samaria, cumprindo o que Jesus estabeleceu. Que ao receber o Espírito Santo deveriam testemunhar tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. E lá está Filipe em Samaria. Filipe está ministrando o evangelho num lugar improvável para um judeu fazê-lo. E sabe por que ele está ali? Porque a fé em Jesus quebra paradigmas, ou seja, a fé em Jesus quebra modelos, quebra padrões. Filipe agora já não olha para Samaria com os mesmos olhos que um judeu olhava, com os mesmos olhos que o próprio Filipe olhava. Já não considerava a distância daquele povo, a atitude coerente. Antes, Filipe está vendo naquele povo a necessidade que tinham do evangelho, e ele não poderia se eximir de pregar naquele lugar, e em obediência ao Senhor, ele se dirige para aquela cidade, ele prega as boas novas, que eram não somente para os judeus, mas para toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Então, chegando a Samaria, Filipe encontrou um povo iludido por artes mágicas. Não ocultismo, não magia, mas ilusionismo. O ilusionismo é a arte que tem como objetivo entreter o público, dando a ilusão de que algo impossível, algo sobrenatural está sendo realizado, mas não passa de uma ilusão. Observe, o texto diz que todos daquela cidade, do menor ao maior, davam ouvidos a Simão por considerá-lo como tendo o poder, como sendo o poder de Deus. Irmãos, mas como esse povo acreditava nisso? Na verdade, muitos de nós acreditávamos em muitas coisas antes do Mister M. Os mais novos não vão lembrar, não. Mas quem lembra aqui do Mister M? Quem lembra? Os mais novos estão voando, né? Mister M era um mágico que decidiu revelar os segredos dos mágicos. Aí no Fantástico passava todo domingo, ele revelando a mágica, e os mágicos querendo matar ele, né? Porque ele estava cortando o barato dos mágicos, e queria, se pegassem ele usava uma máscara, não revelava a sua identidade, mas ele estava fazendo isso. Agora, como essas pessoas, esses samaritanos, acreditavam nisso? Como eles davam ouvidos a Simão, ao se declarar que era um grande vulto, a expressão do poder, um grande personagem? Como eles acreditavam nas ilusões de Simão, atribuindo-as ao além, chegando a atribuir ao próprio Deus. Os samaritanos estavam atribuindo o que Simão fazia como sendo uma realização de quem? De Deus. Esse é o grande poder de Deus manifesto entre nós. Então deixe-me responder essa pergunta. Sabe por que os samaritanos acreditavam que Deus estava se manifestando através de Simão? Porque ali era um povo de fé misturada. E um povo de fé misturada tem a tendência para atribuir a Deus coisas que ele olha do céu e diz: eu não tenho nada a ver com isso. Esse povo vivia uma dimensão de fé defeituosa, e por causa disso, era um povo iludido por uma convicção sem fundamentos. Os samaritanos, irmãos, não tinham discernimento, que é a capacidade de fazer uma correta avaliação através de um padrão. Eles deixaram os preceitos do Senhor de lado, e estavam sendo guiados somente pelo que estavam vendo, a propaganda do que lhes era dito, desconsiderando os preceitos do Senhor. A fé defeituosa dos samaritanos proporcionava então a Simão um ambiente sobremodo propício para uma autopromoção. Estão vendo o que eu consigo realizar? E o povo: esse é o cara, é Deus que está usando este homem, veja o que ele consegue fazer. Irmãos, Simão conhecia aquele povo, sabia muito bem da ignorância deles, e Simão se aproveitava não da inocência, mas da ignorância, do desvio da verdadeira fé. Uma fé defeituosa produz crença defeituosa. Simão, certamente, eu diria,
não pensava em estender o seu campo de abrangência de espetáculos até o Reino do Sul. Porque se ele fosse para o Reino do Sul, ele não teria público. Porque o Reino do Sul permanecia, pelo menos, fariseus, saduceus, zelosos, ainda que não na essência genuína, mas pelo menos zelosos, e não toleraria tal coisa, não atribuiria tal coisa como sendo originando-se em Deus. Então Simão não estava pensando em estender as suas apresentações até o Reino do Sul. Suas ilusões certamente seriam rejeitadas, ali ele não encontraria oportunidade. Simão não prosperaria em Jerusalém, mas em Samaria. Ele encontra um ambiente perfeito para isso, porque tem um povo de fé defeituosa. Eu quero fazer, irmãos, duas considerações a partir dessa realidade. A primeira é que nosso país, o Brasil, a exemplo de Samaria, é um lugar de fé misturada. É um lugar de fé defeituosa, se constituindo assim um ambiente também sobremodo propício para o engano em nome de Deus. Nós somos um país de fé misturada. As religiões são as mais diversas. Então, um povo assim, é um povo fácil de ser enganado. O brasileiro nasce em um ambiente religioso. Quase sempre é assim. O Brasil é um país religioso, um lugar de uma pluralidade religiosa irrefreada. Dia a dia surgem religiões e religiões e religiões. As crenças são as mais diversas e cada um que estabeleça a sua própria crença e atribui isso como sendo servindo a Deus. Então nós temos catolicismo, candomblé, ubandismo, espiritismo, mormonismo, islamismo, judaísmo, budismo, shintoísmo, adventismo, esoterismo, jeovismo, satanismo e um bocado de ismo outros. Misericórdia, que tanta coisa! Essa gama de religiões estabelece um povo marcado pelo sincretismo. O sincretismo é a mistura e adaptação de diversas crenças para constituir uma regra de fé. Observe, por exemplo, como o brasileiro é supersticioso. Ainda tem alguns crentes que estão pintando a casa e quando vão passando debaixo da escada, epa, deixa eu ir por aqui do outro lado. Ainda tem alguns crentes que quando vê um gato preto, eita. Ainda tem alguns crentes que quando ouvem falar de morte, isola a madeira. Irmãos, o brasileiro é supersticioso. Superstição é uma espécie de crendice popular criada pelo povo que costuma passar de geração para geração. É se benzer ao passar em frente ao cemitério, é não passar debaixo de uma escada, é não querer ver um gato preto, é bater na madeira com medo da morte, é usar um trevo de 4 folhas, um pé de coelho, é cruzar os dedos, usar ou não determinada cor de roupa segundo o signo, segundo o que estabelece o dia do seu signo, é acordar e dar o primeiro passo com o pé direito, e milhões de outras superstições. Por que isso? Porque é um povo de fé misturada. Ora, um povo que segue essas coisas é um povo totalmente propício para ser enganado, para acreditar em ilusões, principalmente aquelas que lhe prometem o bem-estar. Diante disso, eu gostaria de enfatizar o movimento evangélico. Considere que a população evangélica, em sua maioria, é oriunda das mais diversas religiões que o Brasil tem. São pessoas que, em dado momento de suas vidas, se tornaram evangélicas vindas do catolicismo, vindas do espiritismo, vindas do budismo, do ubandismo ou outra coisa, mas já tiveram uma dimensão religiosa em sua vida. Via de regra, os que compõem a igreja evangélica vêm de alguma outra religião aqui. Então, como já viveram essa dimensão de religiosidade, muitas vezes essas pessoas desenvolvem a fé em caráter defeituoso. Às vezes, infelizmente, a igreja é negligente e não discipula alguém que diz que entregou a vida a Jesus. A pessoa vai ficando na igreja,
sentada no banco, nunca cresce na fé, nunca desenvolve, não progride, então não tem uma fé fundamentada no conhecimento da palavra de Deus. Essas pessoas tão somente ouvem algumas coisas em nome de Deus, em nome de Jesus, e por isso elas pressupõem que verdadeiramente pertencem a Jesus. Mas tais pessoas não têm discernimento para julgar o que estão recebendo. Então elas olham certas manifestações e elas, muito comum em nosso país, se veem atraídas por aquilo que é de ordem sobrenatural. É a manifestação do poder de Deus. Elas veem nessas igrejas de muito poder a concretização do poder de Deus, e então elas se chegam a essas igrejas envolvidas pelo senso de estarem no lugar onde o poder de Deus se manifesta. Elas quase que podem tocar em Deus. E elas estão sentadas e o pastor está dizendo: tem um anjo aí perto de você, subiu um anjo para acular agora, e tem outro acular, eita, lá vai o demônio correndo, vai-se embora, Satanás, e coisa e tal. Tem um anjo com a bandeja, lá vai ele entregar a tua vitória, e não sei o que das quantas. E hoje, você vai sair daqui cheio de poder, hoje você vai sair, a sua vitória chegou. E você está com vontade de dar glória a Deus, né, irmão? Rapaz, eu conheço isso, viu? Infelizmente, sabe o que é isso? Ilusionismo, mágicos da fé, mexendo com o sentimento das pessoas, dando a elas o que lhes dá prazer, mas desprovido de conteúdo da palavra do Senhor. E o povo gosta disso, de ribuliço, de movimento, é o reteté. E aqui nós temos um laço mortal. Muitas vezes, pessoas que são presas fáceis. Dezenas, centenas, milhares de pessoas, a exemplo de Samaria, uma multidão seguindo ensinos que não passam de mera ilusão. E arrebanha centenas, milhares de pessoas. É uma grande concentração de fé e milagres. Eu tenho um vídeo num DVD antiquíssimo, gravado pela Manchete. Os mais novos, e esse pastor é um dinossauro, né? Quem lembra da Manchete aí? Não deixa o pastor ser velho só. Vixe, é pouca gente demais, Jesus amado. Você não levantou a mão para dizer que não é velho, mas você lembra da Manchete? Gravou um documentário no Maracanã lotado. Edir Macedo foi lá e disse: Deus me deu a unção para curar todos que têm problema visual. Se você usa óculos, eu vou fazer uma oração agora. Tire o seu óculos, você vai passar a enxergar perfeitamente. Jogue o seu óculos para o gramado, faça chegar aqui. E então as pessoas correndo para jogar os óculos. Uma basculhante de óculos foi tirada do Maracanã. Quando você ouvir a próxima entrevista de Edir Macedo, olhe um detalhe no rosto dele. Ele está usando óculos. A unção não serviu para ele. Ilusionismo. Naquele mesmo documentário, lá estava o vídeo de abertura do programa, um paralítico andando, e sai ele andando, e todo mundo, glória a Deus, aleluia. Não é que a reportagem seguiu o camarada até a casa dele? Você foi curado? Ele disse: não, eu sempre andei daquele jeito, mas dá dor no joelho, então eu ando com a muleta. Mas eles insistiram lá no meu ouvido: joga a muleta fora, joga a muleta. Eu saí. E quando eu saí na frente do Maracanã, quase fui atropelado. Um carro quase me pegou, porque agora eu estou sem muleta. Irmãos, é difícil convencer essas pessoas que elas estão precipitadas quanto à natureza da fé que estão afirmando desenvolver. Sabe por que é difícil? Porque elas estão iludidas. E tirar uma ilusão da mente de algumas pessoas é muito difícil. Vá criticar as campanhas da fogueira santa, não sei o que mais lá das quantas, e isso e aquilo outro que as pessoas fazem. Porque elas entendem que ali está a manifestação da fé. Então elas fazem. Elas doam e dão muito dinheiro. Essas pessoas possuem uma fé misturada. Lembre-se, uma fé misturada é produto de uma junção, um sincretismo, uma junção de práticas de religiões diferentes. E é interessante destacar que, nesse sentido, como temos pessoas que vivem esse engano de uma fé misturada, de uma fé deficiente, denominaríamos de um comércio da fé.
Vivemos hoje em dia a venda da água do Jordão, venda de azeite ungido, sal grosso, sessão do descarrego, culto do desatanó, fitinha ungida, expressão encosto sendo usada nas igrejas evangélicas, ou pelo menos assim denominadas, pastores vestidos de branco que pegaram do espiritismo. O que são essas coisas? Se não uma junção de crenças dentro de um lugar só. Você é do espiritismo? Venha para cá, aqui a gente tem sessão do descarrego. Você é da Umbanda? Venha para cá, aqui tem pastor vestido de branco. Você ia para a missa de Nossa Senhora de Desatanó? Aqui a gente tem o culto do desatanó. Você ia no espiritismo pegar o sal grosso? Aqui a gente tem o culto do sal grosso. Você vai levar lá e benzer a sua casa. O que é isso? É uma junção de crenças, sincretismo, e dá às pessoas a possibilidade de dizer, eu já pensava assim, mas agora eu vou juntar isso aqui, e deu certinho no que eu pensava. Uma fé misturada. Segunda consideração que eu gostaria de estabelecer é que, assim como em Samaria, nós temos grandes multidões seguindo e se maravilhando com homens que se considera ou são considerados a concretização do poder de Deus na terra. Irmãos, em Samaria seguia aquela multidão declarando Simão como se ele fosse o grande homem, aquele que trazia à existência o poder de Deus. Aquele homem estava fazendo o que Deus fez lá no Egito. Que manifestação visível, era palpável o que Simão fazia. Irmãos, no Brasil e em muitos outros lugares, na comunidade evangélica nós temos homens que são reputados como tendo alcançado status de fé mais elevada do que outros. São denominados de homens de Deus. É o grande homem de Deus fulano de tal. E enquanto eu escrevi essa mensagem, eu fiquei lembrando daqueles carros de propagandas que anunciam essas concentrações, dizendo, venham, a mão de Deus está aqui. E a ideia é que não está em nenhum outro lugar, mas está somente ali, naquele lugar. É um homem de Deus que veio de Fortaleza. No Preá não tem. Tem que vir de fora. E os que vêm de fora sempre são mais poderosos dos que estão naquele lugar que o culto será realizado. E as pessoas correm atrás dessas reuniões. Multidões que lotam esses lugares. Irmãos, não nos enganemos com multidões que seguem determinados homens, ditos como sendo homens de Deus. Não entenda que o volume da multidão estabelece a veracidade desse homem quanto ao que ele está realizando, pois o que ele está fazendo pode ter claros indícios que indicam que não é verdade, mas que ele está iludindo o povo. Esses homens constroem um império em torno do seu próprio nome, como sendo a manifestação do poder de Deus sobre sua vida. Eles estabelecem uma denominação que gira em torno da atividade dele como sendo o personagem principal. Quando você olha para algumas denominações, você já sabe quem é o fundador. Você já sabe quem é aquele que é o cabeça do lugar. Porque ele faz um império ao redor do seu nome. Irmãos, a Bíblia não diz, mas eu conjecturo que Simão tinha um grande patrimônio adquirido a partir do engano ao povo. Lembre-se, a gente vai ver ainda que posteriormente ele ofereceu dinheiro para Pedro. Lembra? Quanto é que você quer para me ensinar a fazer esse negócio aí que tu está fazendo, cara? Porque essa ilusão aí eu ainda não sei fazer não, Pedro. E Pedro diz, o teu dinheiro seja contigo para a tua perdição. Simão tinha dinheiro que adquiriu através do engano as pessoas. Ou você acha que Edir Macedo é pobre? Ou você acha que R.A. Soares é um pobrezinho? Ou você acha que Valdemiro Santiago é um pobrezinho, não tem quase nenhuma cabeça de gado, quase nenhuma fazenda, ele não tem nem um jatinho particular. E de onde ele tirou? Da ilusão que vendeu às pessoas. Pessoas pobres se deslocam do Nordeste até São Paulo para chegar perto do grande homem de Deus, para tocar no homem de Deus, para pegar a toalhinha suada do homem de Deus.
e dão o que tem para isso. Simão se alimentava e esses homens também se alimentam. A mão de Deus está aqui, como se dissesse, em outro lugar não está. As pessoas alimentam isso como alimentavam em Simão. Não há nada de novo debaixo do céu. Mas isso só é possível porque temos um país e um ambiente sobremodo propício para isso. São pessoas que se deixam envolver pelo engano, o engano da oferta, da prosperidade e de certas manifestações tidas como verdade quando de fato não são. E há líderes que fazem isso com maestria, com a clara intenção de enganar. Há vídeos desses homens ensinando aos seus obreiros como enganar as pessoas e arrancar dinheiro delas. E daí para as pessoas? Alimentem a minha ilusão, eu estou satisfeito com isso. Ele pode ser comprovado que ele tem fazendas, que ele tem isso, eu não me importo. Cegas, iludidas, e tirar a ilusão dessas pessoas é difícil. Esses líderes têm algo que é admirável, pelo menos por mim. São uns caras extremamente criativos. Rapaz, é incrível. Eles estão sempre inovando, trazendo novas formas para alimentar o engano das pessoas, dando a elas o entretenimento necessário para permanecerem escravas do sistema proposto. Por exemplo, o que você acha que foi a construção do Templo de Salomão em São Paulo? Se não uma manifestação palpável das pessoas, ou para as pessoas. Depois da construção, veio a entronização da Arca da Aliança. Tudo isso é uma materialização da fé, porque as pessoas amam isso. E as pessoas atribuem a presença de Deus a esses elementos. Aí nas igrejas, muitas estão adotando uma postura de cunho judaico, o judaizante. É a igreja com candelabro, é a igreja com a Arca da Aliança, é a igreja com menorá, é a igreja... Que negócio é esse? É porque eu estou ouvindo algo. É a menorá. Daqui a pouco vamos tocar chofar aqui na igreja. E outras coisas mais que nada tem a ver conosco, senão de cunho judaico. São igrejas que aquilo que seus líderes propõem, eles aceitam. Afinal de contas, é o pastor que está dizendo, e essas pessoas atribuem ao pastor status de infalível no que coloca. Se esses líderes disserem que pau é pedra, agora pau é pedra. Infelizmente é a realidade. Irmãos, nós ainda temos outras considerações e apontamentos sobre esse assunto que veremos na próxima ocasião que Deus nos der para nos reunir. Mas eu quero concluir essa mensagem dizendo: nós não queremos enganar você. Empresto de Paulo as palavras que escreveu à igreja de Corinto dizendo: porque nós não estamos mercadejando a palavra de Deus. A igreja bíblica do Prear não está fazendo negócio da fé. Nós não queremos oferecer a você uma ilusão. Aqui se reúne um povo que ama as Escrituras. Aqui se reúne um povo que adora a Deus em espírito e em verdade. Aqui se reúne um povo que não quer abusar do senso religioso que você, como brasileiro, possui para iludi-lo. Aqui se reúne um povo que foi salvo pela graça, pela fé em Cristo Jesus e que hoje compartilha com outros a essência do Evangelho e que tem a expectativa de partir e estar com Cristo na eternidade, não de simplesmente arrecadar para nós tesouros sobre a terra. Nós não estamos oferecendo um reino de prosperidade material nesses dias, mas nós apontamos para você um reino já presente, mas que a sua plenitude será estabelecida por ocasião da volta de Cristo, quando passará a governar este mundo, regendo todas as nações. E ninguém pode ter esta esperança e convicção se não tiver tido um encontro verdadeiro com Jesus Cristo pela mensagem do Evangelho e não fundamentar uma fé em sinais odiernos, sinais de hoje em dia que requerem um veredito. Que sua fé esteja unicamente em Jesus Cristo, o Senhor e Salvador, que Filipe pregava, e naquela ocasião sinais eram feitos para confirmar a mensagem, que posteriormente foram registrados e são suficientes para que você deposite fé em Jesus Cristo. Vamos falar com Deus.
Obrigado, Senhor, pela sua palavra. Nós te louvamos e te rendemos graças pela mesma. Ajuda-nos, Deus, numa nação de fé misturada, a pregarmos a essência genuína do Evangelho, a não sermos envolvidos pela tentação de agradar as pessoas, de oferecer-lhes uma ilusão somente para enchermos os bancos da nossa igreja ou para tirar o dinheiro das pessoas. A nossa missão é pregar o Evangelho e fazer discípulos de Jesus Cristo. Não discípulos do pastor, mas discípulos de Jesus. Ah, Senhor, se há entre nós pessoas que talvez há anos vêm sendo iludidas na prática religiosa que desenvolvem, mas que nunca realmente conseguiram viver um relacionamento verdadeiro com o Senhor, que a sua palavra abra seus olhos, para que se rendam a Ti e a Ti somente sirvam. Oramos em nome de Jesus Cristo. Amém.